Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um evento do nosso Observatório Constitucional. Hoje nós temos a presença da querida professora Carina Gouveia, que é professora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco e é uma das grandes especialistas atualmente no nosso país sobre essa temática do populismo, a questão do constitucionalismo populista e todos os desafios que isso né, tem imposto às democracias constitucionais, que é o tema do nosso debate de hoje. E para fazer a discussão e o debate, nós temos também a presença da professora Carolina Castelo Branco, que já tem participado do nosso grupo há algum tempo, das reuniões, e também tem publicações e pesquisas nessa temática do constitucionalismo da democracia e dos atuais desafios, né, para o desenvolvimento das democracias constitucionais, e igualmente do professor Saul Tourinho Leal, que também é nosso amigo, nosso companheiro já de longa data, esteve conosco recentemente para discutir a sua tese de pós-doutorado sobre jurisdição constitucional resiliente, que tem muito a ver com o tema do nosso debate hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, professora Carolina, professor Saul, e especialmente a professora Carina, que vai nos prestigiar hoje, vai nos dar uma aula sobre tudo que tem pesquisado, tudo que tem estudado. De fato, viu, Carina, eu lhe considero uma das maiores especialistas sobre essa temática pelas suas publicações, pelos seus estudos e tudo que você tem produzido nos últimos tempos sobre esse tema que, de fato, se tornou crucial, né, para a própria sobrevivência das nossas democracias constitucionais. E aí, claro, eu queria também registrar a presença do professor Fábio Quintas e dos demais colegas do nosso grupo, que estão todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Professora Carina, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco. Vou lhe passar a palavra para você falar um pouco para nós sobre o que tem pesquisado e estudado sobre esse tema nos últimos tempos. Boa tarde a todos e a todas. Professor André Rufino, professor Fábio Quintas, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra, né, conversar com vocês sobre uma temática tão interessante, tão imprescindível para os sistemas democráticos atuais. Queria saudar a professora Carolina Castelo Branco, professor Saul Tourinho Leal, dizer que é uma honra estar com vocês e com todos e todas que estão aqui a participar dessa tarde, dessa reunião sobre temáticas tão interessantes e tão complexas ao mesmo tempo. A gente pode pensar em determinados paradoxos, em determinadas colisões de sentidos, mas o que a gente vai tentar fazer aqui é abrir um pouco os caminhos. Então, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou a Carina Gouveia, e essa pesquisa sobre populismos, ela começou e é fruto da minha disciplina lá no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. O nome da minha disciplina é Constitucionalismo Global, Processos Constitucionais e Mudanças em Tempos de Crise do Estado de Direito. Então, tudo que se relaciona com constitucionalismo contemporâneo e crises é objeto de nossas análises. Então, a minha pesquisa no campo de populismos, ela começou em 2018, nós estamos indo para o 5º ano de pesquisa dentro da temática populismos, e nesses 5 anos nós já estamos indo para o nosso para o nosso 5º livro. Nós publicamos o primeiro livro depois de 18 meses de pesquisa, um livro que eu publiquei junto com o professor Pedro Castelo Branco, do IESP, cientista político. Aqui a gente está conversando, então, sobre populismos e nós tentamos definir populismos. Nós entendemos que as pesquisas sobre populismos elas tinham traços bastante complexos dentro dos sistemas políticos. Nós percebemos que houve 3 ondas de populismos, uma onda ali no final do século XVIII, início do século XIX, outra onda que se decantou ali entre o final da década de 60, início da década de 70, e outro movimento
considerado contemporâneo, que aqui chegou aqui, mais ou menos, as discussões começaram a chegar no início da década de 90. Dentre essas publicações, então, nós tivemos esse livro chamado Populismos, onde nós estamos enfrentando o conceito de populismos e percebendo quais eram as suas propriedades variáveis. Qual que era o nosso intuito? Nosso intuito era perceber como o conceito de populismos ele poderia se decantar em sistemas democráticos, culturais e políticos distintos. Então, um primeiro momento foi esse. Nós percebemos que existiam estudos dentro de populismos que trabalhavam com um ponto ideológico, depois percebemos que eles estavam dentro dos sistemas estruturais, dos desenhos institucionais, da teoria da separação dos poderes. Depois percebemos que ele entrou dentro da teoria da democracia, depois fomos para o campo do constitucionalismo, mas ainda faltava aquela definição de populismos que nós tentamos encontrar nesse livrinho chamado Populismos. Posteriormente, nós publicamos uma obra trilíngue, uma coletânea com 27 autores, os mestrandos de nosso programa de pós-graduação, os doutorandos de nosso programa de pós-graduação e com aqueles autores que nós dialogamos para tentar encontrar o sentido semântico de populismos, como, por exemplo, Ian Werner Miller, que foi quem escreveu um livrinho muito citado no campo das pesquisas de populismo, chamado O que é Populismos? Na verdade, é o que é populismo. Então, essa obra trilíngue ela veio com Mark Tushnet, com Richard Albert, Yaniv Rosnay, Joel Colin Rios, que foram alguns autores aqui que começaram a escrever sobre populismos. Logo em seguida, nós publicamos um outro livrinho chamado Governança Populista no Brasil, Bolsonaro em Teoria e Perspectiva Comparativa, que foi um livrinho publicado em inglês pela editora Springer, para tentar entender e mapear o então governo Bolsonaro para saber se ele era considerado populista dentro de alguns elementos e algumas propriedades variáveis de populismos. Então, nós mapeamos o governo Bolsonaro de antes das eleições até chegar ali em meados de 2021. E aí aplicamos 4 propriedades variáveis de populismos para tentar entender o então governo Bolsonaro, para definir se ele era ou não um governo considerado, para nossa definição semântica, populista. Então, nós mapeamos o uso do moralismo político e religioso, o uso da desinformação e fake news, a polarização da política e a militarização da política. Foram 4 propriedades variáveis que a gente, então, enfrentou. Depois desse livrinho, nós publicamos um outro livrinho, uma outra coletânea, chamada Estado de Exceção, Populismos e a Militarização da Política na Pandemia da Covid-19, para saber como é que o movimento iliberal ele estava se decantando nesse estado de emergência em saúde pública global. Para conversar, nós trouxemos nesse livrinho alguns dos maiores especialistas no tema sobre militarismo, militarização da política e politização das Forças Armadas, como, por exemplo, David Payan Berlin, trouxemos Chris Thornhill, trouxemos Michel Tropet, que são especialistas em estado de exceção e militarismo e militarização. Agora nós estamos indo para a nossa terceira coletânea trilíngue. Nessa coletânea nós já estamos com 28 autores nacionais e internacionais. Começa abrindo esse livrinho Larry Diamond, que está escrevendo sobre a crise da democracia e, na verdade, o que nós estamos tentando entender são as aporias da democracia e os paradoxos da democracia, ou seja, tudo aquilo que leva a compreender quais foram essas dimensões que estão levando à erosão, degradação, decadência dos sistemas democráticos. Tenho um pouco de medo de falar em morte dos sistemas democráticos, porque não acredito muito nesse termo, principalmente porque eu não acredito que exista um modelo universal de sistema democrático, muito pelo contrário, nós temos desenhos institucionais com estruturas e princípios próprios, mas que vão ter movimentos distintos. Bom,
A nossa pesquisa ela ampliou, eu tenho como parceiro de pesquisa o Pedro Castelo Branco, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, né? Ou seja, nós conjugamos, eu, enquanto especialista, mestre, doutor e pós-doutor em Direito Constitucional, e ele, enquanto especialista em ciência política. Nós conjugamos, então, o direito constitucional com a ciência política, com a filosofia política e com a sociologia jurídica, porque nós não acreditamos que o direito é capaz de dar resposta para todos esses problemas. Então, as nossas pesquisas elas sempre vão conjugar esse campo que a gente chama de inter e intradisciplinar. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma temática interessante, que é sobre o papel das cortes constitucionais em cenários populistas, né? E o que representaria o papel das cortes constitucionais dentro de cenários populistas. Então, a ideia é compreender um pouco o cenário de sua manifestação, encontrar uma definição teórica para aquilo que se denomina dentro da doutrina de revisão judicial abusiva ou populista, e uma metodologia analítica que foi extraída do conceito para aplicação em contextos culturais e políticos específicos. Enquanto acadêmica, eu confesso que sou absolutamente preocupada com a metodologia. Então, eu gosto muito de compreender a definição semântica e a análise estruturante à sua aplicação, ou seja, como que ele vai sair do plano teórico e se decantar no plano empírico pragmático. Então, isso para mim é extremamente importante. Eu não consigo visualizar mais uma pesquisa que não consiga materializar esses signos, né, que se decantam em contextos políticos e culturais distintos. Bom, nessa pesquisa que a gente apresentou, que é fruto de uma disciplina do programa de pós-graduação, nós, então, fizemos um mapeamento, um estudo de caso, aplicando a definição de revisão judicial abusiva ou populista nas ADPF julgadas pelo Supremo Tribunal Federal entre março e fevereiro de 2021. Bom, 3 pontos, eu acho que inicialmente merecem considerações, o papel exercido pelos populistas ou movimento populista nos sistemas democráticos. A ideia de que eles utilizam uma mudança constitucional para realizar pelo menos 3 funções distintas: desconstruir de forma gradual a antiga ordem institucional e constitucional, desenvolver um projeto substantivo e procedimental enraizado em uma crítica dessa ordem. Alguns doutrinadores costumam falar em anti-establishment, e consolidar o seu poder político através de uma governança populista. A ideia é a consolidação, materialização de uma governança populista. E dentro desses 3 pontos considerados essenciais para o movimento iliberal democrático ou populistas, nós vamos observar que existem algumas mudanças das ferramentas constitucionais, seja no campo formal, informal, direto ou indireto. Nós estamos a observar que o grande paradoxo dessa materialização de sentido, seja no campo formal, informal, direto e indireto, é a ameaça que este movimento ele provoca nas ordens constitucionais. E aí, a grande questão, o grande paradoxo decorrente dessas questões é que, diante de um possível legislativo ou executivo populista, os tribunais constitucionais serão aqueles que, em última linha, defenderão o sistema democrático a partir de sua racionalidade interpretativa em um campo do político e jurídico. Sérgio Verdugo foi o primeiro a abrir esse campo, essa discussão, onde ele trouxe os princípios da democracia liberal para poder consolidar e legitimar um determinado papel das cortes constitucionais nos sistemas democráticos. Ele está dizendo é tão perigoso esse movimento para o sistema democrático que nós podemos a gente pode sair do foco do sistema constitucional específico e partir, então, para as teorias dos sistemas democráticos. Isso nos leva a uma primeira hipótese, que é uma hipótese
complexa, como e de que forma as cortes empregam o exercício de seu poder político, porque aqui, deliberadamente, nós estamos a falar de poder político das cortes constitucionais. Outra hipótese que se apresenta como absolutamente relevante para os estudos de uma possível jurisdição abusiva é que, por um lado, a jurisdição constitucional pode exercer uma revisão judicial abusiva e legitimar práticas antidemocráticas para consolidar o regime populista, tais como a criminalização e a militarização da política. E, por outro lado, você pode ter a atuação das cortes constitucionais como com o intuito de tornar mais amplo e legítimo o espectro daquilo que se define como fundamentos democráticos. Então, a gente vai observar que dentro desse campo nós poderemos ter dois caminhos diferentes, né? Uma corte constitucional que legitima o movimento populista e outro que, pelo contrário, atua dentro de um cenário de erosão e atos antidemocráticos para confirmar uma agenda de redemocratização. Bom, um outro ponto que eu considero bastante interessante dentro da questão da discussão que envolve a revisão judicial populista é como os líderes autoritários e populistas, em sua maioria, capturam ou cooptam os tribunais ou cortes constitucionais com o intuito de tornar mais amplo e legítimo o espectro de sua governança, a degradação do sistema democrático. Então, dentre as pesquisas, a gente pôde observar que, em muitos países, houve a suspensão ou ameaça das garantias legais, como vitaliciedade, inamovibilidade, estabilidade no exercício dos poderes, ameaça de remoção dos juízes, ameaça de imposição de aposentadoria compulsória, exclusão de apreciação e do controle do judiciário de todos os atos realizados pelo Executivo, principalmente no estado de exceção, a ideia de emendar a Constituição, reformar ou substituir de modo a minar as competências do Poder Judiciário e ampliar o espectro de sua força política, aumentar ou diminuir o número de juízes da Corte Constitucional. Outro ponto que eu considero interessante é que a pesquisa também nos levou a concluir que a denominada revisão judicial abusiva ela tem uma natureza instrumental, contextual, e seus espectros necessariamente pretendem legitimar de alguma forma, por ação ou inação, o movimento populista autoritário. Portanto, a gente tem uma natureza instrumental. Todas as decisões tomadas por uma Corte Constitucional abusiva ou populista, ela pretende se decantar dentro desse cenário. Observamos que por ação ou por omissão. Ela vai se manifestar em um ambiente da interpretação constitucional, mais precisamente nos pontos deflagrados de tensão entre os poderes que dela podem decorrer, ou seja, com relação ao legislativo ou com relação ao executivo. Assumem uma especial importância dentro dessas definições as sanções políticas e a utilização de instrumentos de pressões ilegítimos. Aqui a gente pode pensar no campo das violações de direitos humanos e de direitos fundamentais, do sistema penal de garantias que podem ser esgrimados pelos juízes ou pela jurisdição. Outra hipótese que podem decorrer da revisão judicial abusiva são a criminalização e a legitimação da militarização da política e da politização das Forças Armadas, que são propriedades variáveis de populismos. Conjuga-se, penso que nessa atividade de racionalidade interpretativa, o ativismo e a supremacia, onde o papel da corte ele é reativo, omisso e absolutamente iliberal. A deflagração de sanções políticas advindas da jurisdição contra o executivo ou legislativo ou o campo social de oposição consiste em um movimento articulado pelo juiz, tribunal ou corte, ou seja, ele pode advir tanto de um juiz, de um tribunal ou de uma corte, e que é pensado de uma forma política e absolutamente
estratégica, a gente está falando de uma mistura de ideologia com técnica, a aplicação dentro desse campo da racionalidade interpretativa. A questão que se põe dentro desse contexto é uma variação e oscilação política entre amigos e inimigos, e acho que aqui a gente já poderia abrir caminhos, né, para um exercício de backlashing dentro desse campo, que seria a democracia resiliente ou a democracia militante, a depender de alguns autores. Será considerada uma revisão judiciária abusiva populista se houver a constatação da erosão democrática em qualquer sentido. Já que ela tem essa natureza instrumental, ela vai produzir efeitos. Então, portanto, quando se fala de uma revisão judicial abusiva e populista, se verifica os efeitos. Ela tem uma natureza também consequencialista. O que pode ser representado também, a título de exemplo, por qualquer ação ou inação que pretenda asfixiar a política ou violar direitos materiais constitucionais. Bom, acho que, já passando por essa fase, depois de falar um pouco sobre a definição de revisão judicial abusiva no contexto teórico-conceitual, é possível estabelecer alguns perfis distintos sobre o papel político exercido pela jurisdição no regime político populista. Bom, o primeiro papel é um papel que avança para afirmar ou reafirmar uma agenda de democratização contra qualquer tentativa de instituição da governança populista. Então, esse é um primeiro papel. O segundo papel é que navega em sentido contrário, ou seja, que potencializa o movimento populista e autoritário e cujos efeitos possam constatar a erosão do sistema democrático em qualquer sentido. A nossa pesquisa ela criou dois perfis diferentes, um perfil que vai, aqui já pensando nos efeitos consequencialistas, um perfil geral de cortes constitucionais que afirmaram ou reafirmaram uma agenda à democratização em contextos políticos populistas. Então, nós percebemos que houve uma maior coerência doutrinária com relação às respostas da Corte, reinterpretação do federalismo, principalmente no campo da pandemia da Covid-19, as Cortes estabeleceram medidas estruturantes, reconciliaram diferentes classes e grupos marginalizados considerados vulneráveis e marginalizados com a Constituição. Houve aqui uma revisão judicial sistemática de respostas às ações governamentais, à pandemia e, principalmente, com relação às diretrizes da OMS, um aumento do papel dialógico das cortes constitucionais, respostas mais moderadas e buscas de consenso entre os poderes e os grupos vulneráveis minoritários, defesa das violações dos bloqueios de direitos humanos, jurisdições supervisoras, interpretações em nome dos valores e princípios democráticos fora das constituições, e respostas jurisdicionais em nome do interesse público e não político. Nós criamos alguns elementos específicos, né, para que nós não percamos essa capacidade de analítica de experimentações com relação à análise dos signos das decisões jurisdicionais. O que se percebeu é que não há um destaque específico para as distinções tradicionais entre direitos negativos, positivos, individuais ou coletivos, e que essas agendas elas estavam vocacionadas efetivamente à democratização, que responderam no campo do político, econômico, social e legal. Nessa tendência, nós percebemos que o papel das cortes constitucionais em cenários de movimentos populistas, ela tanto foi uma intervenção minimalista, ou seja, redistributiva ou regulatória, ou ampla e que se decantaram na esfera econômica, política, social e defesa do Estado, ou seja, também atuou contra atos antidemocráticos. Um outro ponto que nós percebemos é as cortes constitucionais que potencializaram o movimento populista, cujos efeitos podem ser percebidos
a constatar este impacto negativo sobre o núcleo mínimo do sistema democrático liberal, em qualquer sentido, e que nós construímos com essas respostas dessas cortes, denominado de revisão judicial abusiva, e por alguns autores, e por outros de revisão judicial populista. E aí a gente também compreendeu alguns elementos caracterizadores dessas jurisdições, uma concepção de um papel da corte, um papel político mais obscurantista e negacionista. Foi considerada uma revisão judicial abusiva quando houve a constatação da erosão democrática em qualquer sentido, ou seja, os efeitos consequencialistas destas decisões. O movimento político no campo da jurisdição ele é articulado de uma forma ideológica e política estratégica, de forma direta através do controle de constitucionalidade ou de forma indireta pela omissão ou inação da própria jurisdição. Foram efeitos coordenados ou planejados estrategicamente com a governança populista e contra a judicialização das propriedades variáveis de populismos, principalmente pelos corpos intermediários. Nós constatamos que essas decisões também foram frutos de contingências políticas e de mudanças políticas. Então, é interessante perceber que nem toda jurisdição abusiva ou populista ela se decanta de forma intermitente. Você vai observar que ela está contida também naquilo que se define como tempo político. Um outro ponto interessante é que dentro da revisão judicial abusiva nós vamos perceber tribunais, juízes ou cortes completamente cooptadas ou coagidas por populistas autoritários. E aí o perfil que nós traçamos, que nós criamos após 8 meses de pesquisa, né, de uma jurisdição judicial abusiva, foi que houve uma crescente criminalização da política, anulação de anistias políticas, chancela da utilização de serviços de inteligência para fins de interesse político e não público, abstenções de julgar pedidos de impeachment. Isso não só no sistema, isso não estamos a falar somente do sistema brasileiro, cujo pedido de impeachment ele é uma resposta que não vem do campo da jurisdição, mas do campo do legislativo. Chancela omissão ou inação de violação de direitos humanos e fundamentais, chancela de emendas, decretos, medidas provisórias, decretação do estado de exceção flagrantemente inconstitucionais. Outro ponto é volatilidade ou descartes dos precedentes, excepcionalismos hermenêuticos, interpretações desvirtuadas dos princípios e valores democráticos, atuação consultiva positiva diante de projetos de lei flagrantemente inconstitucionais, banimento de partidos de oposição, eliminação de limites aos mandatos presidenciais, repressão às instituições democráticas e corpos intermediários, principalmente movimentos sociais, subversão do significado da Constituição. Um outro ponto também interessante, a repressão, a imposição de decisões internacionais, ou seja, desqualificando completamente a transversalidade constitucional em cenário de direitos humanos. E diante dessas duas configurações, desses dois perfis de cortes constitucionais atuando em cenários de movimentos populistas, nós, então, eu e o Pedro, tentamos compreender, tentamos verificar dentro, né, das ADPFs emitidas pelo Supremo Tribunal Federal entre março de 2020 e fevereiro de 2021, para tentar aplicar essa nossa definição de revisão judicial abusiva. Ou a gente queria entender efetivamente se o Supremo Tribunal Federal ele pretendeu consolidar ou legitimar práticas abusivas, principalmente do Poder Executivo, ou seja, referendar, legitimar, reconhecer os movimentos antidemocráticos do então governo,
ou desempenhar um importante papel na proteção da democracia sobre a ameaça de retrocesso. Bom, alguns pontos eu posso dizer a respeito dessas ADPFs. Bolsonaro, no campo da pandemia, minimizou o perigo representado pela pandemia, ameaçou se retirar da OMS, destacou a eficácia de tratamentos não comprovados, sem segurança e efetividade, fez afirmações imprecisas sobre o número e contagem de mortes decorrentes da pandemia, encorajou protestos anti-confinamento, desafiou as diretrizes de distanciamento emitidas pelo então Ministério da Saúde, repreendeu governadores e prefeitos, acusando de fechar a economia e impor medidas de contenção contra a pandemia, militarizou a política e o Ministério da Saúde, negligenciou grupos minoritários e vulneráveis, como quilombolas e povos originários, foi omisso no enfrentamento da pandemia, não estabelecer um plano de contingenciamento federal. Observamos, portanto, que, dentre as ADPFs do Supremo Tribunal Federal, né, dentre essas decisões, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal atuou na defesa dos direitos humanos e fundamentais, reinterpretou jurisprudências já consolidadas, estabeleceu medidas estruturantes e aumentou seu papel dialógico nos controles políticos e sociais ativos. Consequentemente, é absolutamente possível perceber que dentro desse cenário do conceito de revisão judicial abusiva, o Supremo Tribunal Federal ele avançou para afirmar e reafirmar uma agenda de democratização contra o avanço da governança populista, seja em seu sentido formal, informal, direto ou indireto. Eu acho que já temos aqui um pouquinho de elementos constitutivos para a gente poder abrir aqui as nossas conversas. Muito obrigado, professora Carina. Acho que temos muitíssimos elementos, né, para uma excelente discussão. Eu passaria logo, pedindo licença, claro, a professora Carolina, eu passaria logo a palavra ao professor Saul Tourinho, até porque essa última parte da fala da professora Carina, acho que casa muito bem, tem muita relação com os estudos que o professor Saul Tourinho realizou recentemente. E acho que a gente poderia, inclusive, discutir um pouco mais sobre isso, viu, professora Carina? O papel do Supremo como Corte Constitucional nos últimos anos no Brasil, em face de um governo de caráter populista, populismo dentro do conceito que você nos explicou, né, e que está tão bem explicado aí em diversas obras, apesar da gente saber, isso é importante, né, repisar, que talvez seja um dos conceitos políticos e jurídicos mais complicados, né, de se delimitar, porque né, nós sabemos que o populismo ele é um fenômeno extremamente complexo, né? Uhum. Em cada esfera política ele vai se desenvolver com uma determinada peculiaridade. Então, você absorver todo esse fenômeno complexo num conceito que abarque toda a complexidade do fenômeno é extremamente complicado, né? Pelo menos nas obras, nos textos, e também nos textos da professora Carina, isso é muito bem abordado, né? A dificuldade que se tem. Não é à toa que hoje muitos têm optado por falar de populismo alguma coisa, né? Populismo reacionário, populismo emancipador, populismo de esquerda, populismo de direita, ou seja, o adjetivo tem sido colocado justamente para poder dar maior precisão conceitual, né, ao termo. Mas, professor Saul, fique à vontade para fazer suas considerações e as eventuais perguntas que tiver para a professora Carina Gouveia. Perfeito. Muito obrigado, professor André. Ouvi com muito interesse. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de ouvi-la quanto a essa proposta teórica em particular, fruto de uma pesquisa consistente, robusta, longa, professora Carina, que diz respeito ao tema objeto da nossa conversa nessa tarde. Eu costumo dialogar
em face de uma grande influência teórica que exerce sobre mim, no que diz respeito ao populismo, com trabalhos do professor Dieter Green, que simplifica a questão, e, claro, ao simplificar, corre alguns riscos, ora metodológicos, ora de substância, mas penso que, em alguma medida, fornece um bom convite, pelo menos como ponto de partida, quando ele, Dieter Green, anuncia o populismo como sendo essa corrente, ora de pensamento, ora ideológica, ora político-partidária, que compreende a legitimidade do poder oriunda do povo e, sendo eleito pelo povo, ele se basta na execução desse poder, afastando de si todo o espectro de instituições que, eventualmente, podem fornecer um contraponto a esse exercício, aqui entrando o Poder Judiciário, a depender da resistência que ofereça, a sociedade civil, a depender do espírito crítico que alimente, entidades, a imprensa, a depender da coragem que tenha. Portanto, elimina-se esses anteparos que normalmente conseguem exercer múltiplos controles desse poder. Eu não preciso deles, o eleito fui eu, fui pelo povo, o poder reside neles, eu sou a encarnação desse poder. Dieter Green anuncia como assim sendo o populista. A partir daí, a professora Carina trouxe muitas nuances, muitas frentes de trabalho. Mostra, portanto, uma pesquisa abrangente, foi se desdobrando ao longo do tempo, sem se intimidar com o caráter desafiador desse objeto de pesquisa. Em alguma medida, e foi o ponto que o professor André Rufino trouxe, que é onde eu me sinto mais à vontade e consigo desenvolver, elaborar algumas ideias com mais desenvoltura, a professora Carina, ela começa a estabelecer uma conexão com o Poder Judiciário, e a partir daí trouxe múltiplas interações. Um judiciário ora aparelhado, um judiciário ora que é parte do populismo, um judiciário ora que serve ao projeto populista, um judiciário que ora contrapõe o projeto populista, um judiciário que ora confronta, um judiciário que às vezes negocia. E aqui entra a minha proposta de pós-doutorado, às vezes negocia numa tentativa de assegurar sua própria sobrevivência. A professora Carina fez alusão a vários elementos, falou do efeito backlash, alguma tolerância com ele, uma ação estratégica no que diz respeito à agenda deliberativa da Corte. Eu não vou cansar a professora Carina e os nossos amigos e amigas que estão acompanhando essa nossa conversa com elementos que a professora muito brilhantemente, né, e com grande clareza já colocou para nós. Todavia, quando a professora Carina ela incursiona no Poder Judiciário, houve uma passagem que fora feita com alguma brevidade, que é uma passagem que, de fato, eu gostaria de ouvir a professora. Digo qual foi a passagem, explico por que gostaria de ouvi-la e faço a pergunta na sequência. Em algum momento, a professora Carina trouxe que, nesse espectro populista, aparece-se, às vezes, mascaradamente, às vezes, expressamente, uma espécie de serviço de inteligência. Serviço de inteligência que pode ganhar múltiplas utilidades dentro desse espectro populista. Assim sendo, professora Carina, na minha tese de pós-doutorado sobre a jurisdição constitucional resiliente, tem um pedaço final, cuja conclusão, para mim, não desceu redonda, desceu quadrada. Houve, portanto, e até hoje há alguma resignação, algum incômodo no que diz respeito ao que nós convencionamos chamar, impelidos pela mídia, pela imprensa, de inquérito
das fake news. O primeiro inquérito, aquele já é verdade, subscrito pela totalidade do Supremo Tribunal Federal, ainda quando da presidência do ministro Dias Toffoli, mas que, posteriormente, viu passar a presidência do ministro Dias Toffoli, viu passar a presidência do ministro Luiz Fux, está vendo passar a presidência da ministra Rosa Weber, ali em outubro abraçará a presidência do ministro Barroso e não acaba. O inquérito não acaba. E na minha tese, eu identifico na Alemanha a criação por lei, a partir de uma necessidade nacional, subscrita pelos populares e, portanto, por seus eleitos no Congresso alemão, da criação de uma espécie, estou aproximando, uma espécie de GSI, de Serviço de Inteligência Nacional, voltado para combater os iliberais, para combater aqueles que odeiam a democracia, para combater quem estrutura projetos de tomada de poder à força, para combater os patrocinadores de discursos do ódio, de versões contrárias ao modelo constitucional alemão. Portanto, monta-se esse lá chamado de, acho que, Schutzverfassung, ou Verfassungsschutz, segurança ou proteção da Constituição, departamento que protege, ou um escritório que protege a Constituição alemã, cuja missão é essa, é identificar radicais, é identificar movimentos organizados com verdadeiro potencial para um golpe. Foram presos muitos nesse ano de 23, que havia um movimento organizado de tomada, ou de tentativa, pelo menos, de tomada do poder na Alemanha. Portanto, lá, de fato, há um serviço de inteligência regulado, regrado, com propósitos muito claros, que visa combater o nascimento de um populismo capaz de corroer a democracia alemã. Feito essa lembrança, eu encerro com a pergunta. Às vezes, quando olho hoje para o inquérito das fake news, não no seu nascimento, ele nasceu, eu compreendo os propósitos do nascimento dele, mas é porque são muitos anos já. Então, hoje, quando eu olho para o inquérito, eu me pergunto se o aparato necessário a manter o inquérito e seus filhotes, existem muito outros inquéritos decorrentes do primeiro, o aparato de delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, as instruções, oitivas, todos os parlamentares, ora blogueiros, ora pessoas da sociedade civil, que já foram ouvidos nesse inquérito, se todo esse aparato se assemelharia hoje a uma espécie de serviço de inteligência não regulado, criado por uma interpretação judicial e hospedado no Supremo Tribunal Federal com mote de fortalecimento, ou pelo menos defesa, vamos chamar pelo menos de defesa da democracia. E caso seja, ou caso não seja, a professora, não sei qual a perspectiva da professora a respeito, caso seja ou caso não seja, que tipo de correlação no meio desse tema é possível fazer com esses expedientes que inicialmente aparecem como uma legítima defesa, mas depois, para alguns, estou falando, professora Karina, até em nome de advogados criminalistas que atuam no tribunal e têm grande respeito pelo tribunal, grande estima pelo tribunal, mas que aqui e acolá se ressentem desse tipo de expediente, ainda que em nome da defesa da democracia. Portanto, estando diante do professor André, professor Fábio, a professora Carolina, estando diante da talentosa, estando diante da querida, estando diante da brilhante professora Karina, me senti muito à vontade para primeiro fazer
trazer uma lembrança do professor Dieter Green quanto ao que pensa ser populismo, descer um degrau para o judiciário, descer um degrau para o inquérito das fake news, descer um degrau para uma correlação no que diz respeito a serviços de inteligências, formais ou não formais, em tempos de populismos. Obrigado, professor. Muito obrigado, Saul. Professora Carina, fique à vontade. Olha, professor Saul, uma pergunta de $1 milhão, penso eu, porque realmente tem algumas nuances complexas, né? Eu acho que daria aqui realmente uma outra pesquisa pós-doutoral, mas vamos tentar seguir e vou tentar compreender alguns sentidos com você, pensar junto com você. Já que aqui, dentro desse campo e dentro das especificidades, principalmente com relação à complexidade do tema, não existe aqui uma resposta de tudo ou nada, não tem como a gente chegar numa resposta de tudo ou nada, mas eu acho que é possível, dentro dessas expectativas, a gente tentar a fazer algumas conexões de sentidos. Bom, o primeiro deles, eu tenho profundo respeito pelo professor Dieter Green, acho que você foi absolutamente feliz e privilegiado por ter estado com ele e ter discutido, é um dos constitucionalistas mais respeitados que nós temos no universo de constitucionalistas, então é fantástico. Eu prestei bastante atenção e concordo com você, concordo com um professor quando ele fala sobre a definição de populismos que, ora, se encontra com um sentido mais ideológico, outro sentido mais político-partidário, com relação a esse exercício de poder, afastando o espectro da institucionalização. Existe um autor que eu gosto muito, chamado Tax Papas, que ele escreveu um livrinho muito interessante dizendo eu, o povo. Né? Então, se você fala de populista, você simplesmente afasta as instituições para dizer eu sou o único representante legal dessa massa popular, eu falo em nome deles, portanto, eu sou o povo. Eu achei genial essa pegada, essa definição. Eu e o Pedro, nós chegamos a uma definição de populismos depois de todos esses estudos, pelo menos depois de, 2 anos de pesquisa. A gente entende que populismo tem uma natureza instrumental, que pode ser definido como iliberalismo democrático contra os valores da democracia liberal com propriedades variáveis. Vai representar um certo tipo de ideologia, discurso, estratégia, mobilização e ação política em um contexto cultural e político específico. É por isso que nós falamos em populismos e não em populismo. Ele vai se decantar através de movimentos formais ou informais, de forma direta ou indireta, ou seja, utilizando dos próprios sistemas democráticos, né, das próprias competências destinadas a ele, do sistema democrático, ou de forma indireta através de seus movimentos. E aí a gente está falando de um líder carismático que representa e conduz uma força totalmente anti-establishment, repousando suas crenças em instituições morais e éticas com a finalidade de consolidar e legitimar um regime político de governança populista sob o manto da democracia e da soberania popular, porque ele não quer sair do sistema democrático. Bom, dentre as propriedades variáveis, a gente vai encontrar inúmeras propriedades variáveis, e eu penso que é por isso que existe, talvez, uma pequena confusão entre populistas e fascistas, porque alguns movimentos são muito similares: intimidação à imprensa livre, rejeição do resultado das eleições, enfraquecimento e ataque às salvaguardas institucionais, utilização maciça dos serviços de inteligência, do controle de dados e de vigilância. Essa é uma das propriedades variáveis de populismos. A grande questão é que aí eu já vou avançar um pouco, porque vou parar nessa propriedade variável, já que essa propriedade variável foi objeto de sua reflexão, né? Principalmente com relação ao Poder Judiciário
que ora vai servir ao projeto populista e ora vai ser a salvaguarda institucional a conter esses movimentos. Quando a gente pensa da utilização maciça dos serviços de inteligência, de controle de dados e vigilância, primeiro, a gente tende a colocar isso enquanto propriedade variável de controle das massas. Isso é um ponto extremamente interessante, porque, seja no campo de fascismo, seja na contenção do comunismo, ali depois da Guerra Fria, seja na contenção de... como o populismo ele tem se decantado e com a utilização maciça dos serviços de inteligência, de controle de dados e vigilância. Isso aconteceu em vários países, dentre eles a Hungria, a Turquia, que foram os primeiros países ali a utilizar esse serviço de utilização maciça de inteligência e de controle de dados e vigilância, mas nós estamos a falar do poder executivo e não do poder judiciário, ou como o poder judiciário indiretamente utiliza essas formas de controle e de medidas e movimentos antidemocráticos. Bom, quando se fala do chamado inquérito das fake news, aqui você trouxe um ponto interessante, né? Porque o inquérito das fake news, efetivamente, ele é muito questionado dentro do ponto de vista da legitimidade, da legalidade deste inquérito do ponto de vista teórico. O que se pode observar é que, efetivamente, a sua criação foi muito nobre com respeito ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, não houve ilegitimidade. O ponto de foco desse inquérito foi fazer as investigações quando houve um possível ataque às instituições e à proteção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi a deflagração deliberada desse inquérito, legitimado efetivamente pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O grande ponto é que, efetivamente, ele não acaba. Foi o que você falou. E a gente vai percebendo que por que ele não acaba? Porque os atos que foram deflagrados posteriormente, eles foram enquadrados dentro desse inquérito e ele está se tornando... eu penso que, efetivamente, ele acabou perdendo o foco do seu objeto originário. É que nem você falou, ele foi se decantando em vários pontos específicos e a partir dali começou a virar outros inquéritos, e a partir dali começou a virar outros inquéritos, e o ponto que você colocou como elemento importante é que, dentre esses poderes de investigação do Supremo Tribunal Federal, isso não poderia ser considerado a utilização maciça dos serviços de inteligência e de controle de dados. Bom, você trouxe aqui a Constituição alemã e você trouxe também o serviço de inteligência mais vocacionado para combater os atos antidemocráticos, identificar radicais, movimentos organizados, possíveis movimentos organizados, principalmente neonazistes, mas a gente tem que compreender que eu achei muito interessante você trazer esse ponto, mas aí eu já vou entrar em uma outra questão. A Constituição alemã é considerada uma Constituição militante. Por que é considerado militante? Porque, primeiro, aqui a gente está conversando com uma Constituição que prevê, dentre os seus dispositivos, a expulsão de partidos ou partidários antidemocráticos, de acordo lá com o seu artigo 27. O conceito de democracia militante ele é um conceito alemão, né, que começou ali a ser estudado por Van den Berg. Tem muita gente que fala de Loewenstein, mas quem começou esse movimento com relação a partidos antidemocráticos foi Van den Berg, numa palestra. Depois Loewenstein falou um pouco sobre isso, e depois Popper falou um pouco sobre isso.
mas a ideia era conceber, né, nuances distintas para combater os inimigos da democracia. Inimigos da democracia. Esse é um ponto forte da democracia militante empregado pela Constituição alemã. Quando a gente fala em inimigos da democracia, é muito diferente daquela concepção originária ali do movimento fascista, quando Vandenberg escreveu e quando Loewenstein escreveu sobre a democracia militante. Porque a democracia militante ela acaba por criar paradoxos. Alguns autores falam de 2 paradoxos ou 3 paradoxos da democracia militante. Um é a autolesão democrática e outro é a autodestruição. Na tentativa de tentar conter movimentos iliberais, ela acaba sendo antidemocrática. Mas o fundamento para alguns autores é considerado legítimo, porque ela vai conter estes inimigos do Estado, ou seja, ela vai tentar manter vivo o sistema democrático. É um paradoxo porque ele atua de forma antidemocrática, mas ele é legitimado pelo conceito de democracia militante. O problema do conceito da democracia militante, que é esse conceito empregado na Constituição alemã, não só de democracia militante, mas de constitucionalismo militante, é que hoje a gente tenta de uma forma ou de outra conter estes paradoxos. E um ponto que eu considero extremamente importante é que a teoria da democracia militante, esta que você afirmou e que você falou, e que é a da Constituição alemã, ela deve explicar por que um conjunto de normas é militante. Quem tem autoridade para decidir sobre essas normas? Quem é o inimigo da democracia e quais são seus principais signos? Ou seja, eu penso que para você falar em citação à insurreição, ataque às instituições, nós precisamos definir. Qual é o grande problema que eu enxergo no Supremo Tribunal Federal? É que não há definições semânticas dentro desses pontos. As escolhas são aleatórias. O Supremo Tribunal Federal já, inclusive, utilizou o termo democracia militante e que eu considero completamente equivocado, porque foi o termo clássico da democracia militante. O que nós precisamos compreender aqui, que dentro dessa dimensão a gente precisa entender por que um conjunto particular de normas é considerado militante, como é o caso da Constituição alemã e como é o caso desse serviço de inteligência que foi voltado para combater os antidemocratas. Esse serviço de inteligência ele foi construído pelo Parlamento Constitucional e com amplos debates públicos, porque tem nuances que são frutos de contingências. O que são atos antidemocráticos? O que representa atos democráticos? O que pode representar a violação do sistema democrático? Eu acho que o grande problema é quando não se tem de forma parametrizada alguns pontos que são essenciais, incisivos, nucleares, aos sistemas democráticos, como, por exemplo, quem é o inimigo da democracia? Quem pode ser considerado o inimigo da democracia? Quais são seus principais signos e como se dará essa atualização de sentidos e controles? Nós podemos ter um papel paradoxal de uma Corte Constitucional, que, ao tentar salvar a democracia, vai autolesar a democracia, ou seja, ela vai empregar o grande problema da democracia militante, que não consegue resolver os seus próprios paradoxos. Então, diante desse ponto, eu penso que, sim, o Supremo Tribunal Federal, principalmente dentro do inquérito das fake news, ele está tentando empregar o conceito de democracia militante. Está tentando empregar o conceito de democracia militante a partir não de um excepcionalismo hermenêutico, talvez eu não possa falar um pouco sobre isso,
porque os pontos deflagrados eles estão tentando estar contidos em signos específicos, como, por exemplo, emprego de violência. Então, eu já percebi que atos antidemocráticos têm sido percebidos, vistos como emprego de violência, ou seja, a violência extrema é um elemento considerado para o Supremo Tribunal Federal como atos e movimentos antidemocráticos. Mas eu penso, talvez, que este não deva ser uma resposta unilateral do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aqui era o momento da Corte ser utilizada como catalisador e indutor de transformações. Aqui eu penso que é onde o papel da Corte deveria ser o de trazer audiências públicas, chamar expertises para conversar sobre o que vem a ser esse papel de uma Corte Constitucional com relação a atos antidemocráticos. Quem fez isso, e quem fez muito bem isso, e que legitimou também esse aparato do serviço de inteligência mais vocacionado, não ao controle massivo da população, como acontece na Rússia e na China, mas ao controle de atos antidemocráticos como uma forma repressiva de contenção de movimentos antidemocráticos, foi a União Europeia. Eu acho que a União Europeia, dentro do direito comunitário, foi o primeiro a conversar um pouco, de forma ampla, aberta, participativa, sobre atos antiliberais, antidemocráticos, inclusive com a possibilidade de expulsão de partidos políticos e de expulsão de partidários antidemocráticos. Eu penso que, nesse momento, a Corte ela está tentando conter um movimento iliberal antidemocrático, mas, no meu ponto de vista, de uma forma que talvez possa ser revestida de um certo tipo de autoritarismo, porque ela não está compartilhando aquilo que ela pretende compreender como signos estruturantes à democracia militante, à democracia resiliente que ela está tentando conter. Então, acho que eu navegaria com você no sentido de perceber que o melhor papel da Corte nesse momento seria o de indutor à transformação, com a abertura desses sentidos a uma vocalização de expertises que pudesse compreender melhor o sentido que representa uma democracia resiliente. Eu não sei efetivamente o que você chama de democracia resiliente, mas eu falo da democracia militante porque é o que eu estou pesquisando já há 6 meses, então é algo que eu estou tentando compreender dentro desses sentidos, e que eu observo no Supremo Tribunal Federal é que ele ainda não consegue explicar por que esse determinado número de decisões, desse determinado número de investigações é considerado militante. Quem é efetivamente um inimigo da democracia ainda não entendi, porque os signos eles são muito díspares. E quais são os principais signos que levam a Suprema Corte a ter uma legitimidade para conter movimentos iliberais e antidemocráticos? Então, eu penso que, para a atualização desses sentidos, e principalmente para o controle de constitucionalidade, eu verificaria e acharia que o mais propício e ideal seria uma discussão mais aberta, mais participativa, com vocalizações distintas. Professor André, só fechando com mais absoluto respeito a toda a energia intelectual, sabemos entre nós aqui, somos testemunha disso, que não combinamos conversa, fizemos sem script, e a professora Karina não fugiu da raia, portanto, construiu, reconfigurou e entregou uma resposta compatível com a consistência da apresentação que fez e do estudo que lastreia essa apresentação, de forma que estou absolutamente contemplado pela resposta. E, Saul, muito obrigada. Interessante a gente perceber, e a gente comentava sobre isso, sobre a seriedade do trabalho acadêmico, né? Como é importante a gente incentivar isso. E a professora Karina,
ela tem essa característica de buscar fazer teoria analítica e buscar a precisão conceitual, porque isso é fundamental. Acho que a última fala da professora Karina, ela nos ensina muito sobre essa necessidade que nós temos hoje de construir consensos mínimos sobre conceitos e sobre significados, né? E aí eu queria até comentar, professora Karina, que você falou muito da questão do Supremo não conseguir definir isso, e aí eu somo a isso tudo a incapacidade que o Supremo tem de atuar em colegiado para fazer essa tarefa, para cumprir essa tarefa. Porque o que a gente vê muito hoje é aquele já velho conhecido problema do monocratismo, né? As individualidades definindo, de fato, o que é, e aí isso varia de caso a caso, o que é ou não um ataque à democracia, o que é ou não o exercício de uma democracia militante ou de uma defesa institucional por parte da Corte Constitucional. Então a gente fica com essa, ou seja, os dois problemas eles se congregam para tornar um problema muito maior, né? O problema, a questão do monocratismo e da incapacidade da Corte atuar como colegiado para cumprir todas essas tarefas. Acho que isso é extremamente preocupante. E aí, professora Karina, a gente gostaria inclusive de elogiar, né, o papel da sua pesquisa, do seu estudo, para trazer mais precisão conceitual e para a gente começar a encaixar um pouco todas essas noções, que não deixam de ser noções novas, inclusive para os estudiosos, né? Há apenas alguns anos esses temas todos têm surgido, né? A questão do populismo, apesar de serem temas antigos, mas a preocupação com isso passou a ser muito maior de mais ou menos 10 anos para cá. Então, não deixa de ser um tema novo. Bom, mas sem maiores delongas, eu queria passar logo a palavra para a professora Carolina Castelo Branco, para ela também fazer as considerações dela e fazer eventuais perguntas. Fique à vontade, professora Carolina. Obrigada, professor André. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar também o professor Fábio, o professor Saúl Tourinho e também a professora Karina pela exposição e também pelo trabalho. Eu já continuando aqui o que o professor André estava falando, de fato, eu gosto muito de quando eu pego um trabalho em que a gente percebe que teve uma preocupação com a definição, e não apenas com a definição, mas com a classificação de conceitos, especialmente porque no direito a gente acaba se utilizando das palavras de uma forma bastante abstrata, e aqueles conceitos vão sendo repetidos, e a gente, às vezes, não sabe se adequam mesmo à nossa realidade. E o que eu mais gostei do seu trabalho é que, especialmente nessa pesquisa, é que foi feita essa captação de algumas palavras para fazer a classificação, né? E, a partir daí, aplicar na realidade, que é justamente nas ADPFs, da forma como foi feito. Então, realmente, acho que do ponto de vista da contribuição acadêmica é muito rico, e a gente tem aí um bom ponto de partida para trabalhar muito mais esses conceitos. A minha não é nenhuma pergunta, professora, é mais assim uma troca de ideias mesmo, né? Até porque o professor Saúl Tourinho, ele trouxe a pergunta principal já, que quando eu li o texto eu já fiquei imaginando a questão do inquérito das fake news ali, especialmente na parte final da conclusão. É o que realmente, de fato, acho que todos nós que estudamos direito constitucional, democracia, a gente acaba se apegando e tentando, né, justificar a existência e a legitimidade desse tempo que esse inquérito funciona. Mas eu percebi que o conceito de populismo, pelo menos a parte preocupante que você traz na pesquisa, é com relação a essa ideia de como que as pessoas podem se utilizar e se captar daquela vontade popular, né, para estabelecer uma certa ideologia no poder ou se manter no poder. E aí nem sempre, às vezes a gente olha para o populismo, nem sempre a gente acaba vendo o populismo de uma forma negativa,
né? Existe uma perspectiva positiva, acho que isso tem muito a ver até com a ideia daquilo que a gente falava, vamos falar de populismo, mas a partir de que ponto de partida, né? A partir de que conceito, de que perspectiva. É a mesma coisa quando a gente fala muito do ativismo judicial, porque tem gente que defende a existência de um bom ativismo judicial, né? A gente sabe também que isso também acontece. E o que parece, assim, no meu ponto de vista, e aqui é uma troca mesmo de ideia, é que o populismo ele é um conceito muito típico da política, né? do ambiente político, e que acaba contaminando o ambiente jurídico, né? Assim, a gente sofre as consequências no direito constitucional daquilo que seria uma ideia populista, né? Uma visão populista ou alguém que chegou ao poder por meio de uma estratégia populista. E eu não sei, aí eu queria saber de você se existiria algum tipo de populismo, e aí já lembrando um pouco que você também chegou a falar das pesquisas do professor Larry Diamond, se você entende que esse tipo de populismo, que é um populismo qualificado como mais negativo, por ter características negativas, se esse tipo de populismo seria o populismo que, de fato, é um populismo prejudicial à democracia, ou a gente poderia falar que, independente de ser populismo ou não, a gente está falando de que o que prejudica mesmo é uma vertente de ideias, sabe? Se é realmente uma certa ideologia ou se é realmente o populismo que seria prejudicial à construção dessa democracia. Foi mais nesse sentido, e aí a questão é muito mais assim, filosófica, né, de imaginar como que esses elementos aí se conversam. Carolina, também é uma perguntinha de $1 milhão, porque a gente vai falar de um tipo de populismos e alguns autores eu acho que conversam um pouco sobre o movimento populista, e o movimento populista, até então, ele teve uma reviravolta dentro do contexto histórico. Jack Balkin, por exemplo, ele começou a investigar o iliberalismo democrático ali no final, ali por volta, no final do movimento agrário americano, no final do século XVIII, início do século XIX, e até então nós estávamos a falar de uma certa ideologia populista, né, dentro de um sistema político que era necessariamente para favorecer as condições daquele grupo considerado vulnerável dentro daquele sistema político. O que aconteceu com populismos na virada do século e dos populismos contemporâneos é que ele deixou de ter uma certa ideologia e passou a ser um movimento político formal, informal, direto ou indireto, absolutamente negativo. Por que negativo? Porque ele é considerado iliberal democrático. Então, ele vai estar confrontando com todos os princípios da democracia ocidental liberal. Então, dentro de um ponto de vista ideológico, Mudge escreveu um pouco a respeito do ponto de vista ideológico, Chantal Mouffe escreveu a respeito do ponto de vista ideológico, Ernesto Laclau escreveu do ponto de vista ideológico, Juan Lins e Stephen Levitsky escreveram sobre o ponto de vista ideológico. Eu gosto muito de Juan Lins, porque Juan Lins ele trouxe para o campo de populismo uma interconexão com aquilo que ele chama não de movimento partidário de esquerda nem de direita, nem de extrema esquerda nem de extrema direita, mas ele fala de partidos políticos leais, semi-leais e desleais. Então, quando você tem dentro de um sistema partidos políticos que estão movimentando, que estão a se movimentar dentro desse sistema e são considerados desleais, são os inimigos da democracia e aquilo que vai provocar a erosão do sistema democrático. Tanto que Stephen Levitsky fala que quem serão os guardiões e salvaguardas das democracias serão os partidos políticos.
Só que ele esqueceu de olhar as lições de Juan Lins, porque ele disse, mas espera aí, mas quem são os partidos políticos? Os partidos políticos hoje são leais, semi-leais e desleais. O problema são os semi-leais, porque você não sabe para onde que ele vai. Porque ele pode atuar tanto no sentido de deslealdade dentro desse movimento, como no sentido de lealdade aos sistemas democráticos. E aí a gente fica à mercê, e é por isso que a Constituição alemã resolveu, então, banir partidos antidemocráticos, ou seja, eu não vou deixar, eu não vou permitir que o sistema democrático acople, acomode, permita a ascensão de líderes antidemocráticos. Tanto que a Comissão da União Europeia e a Corte Europeia de Direitos Humanos já reconheceu a abolição de partidos antidemocráticos. Bom, populismos hoje, na contemporaneidade, é considerado um movimento iliberal. E liberal significa que ele não está mais no campo das ideologias como aquela que foi estruturada por Jack Balkin ali, falando de progressismo, liberalismo e populismo, porque a gente conversava sobre liberalismo, progressismo e populismo. E aí, então, nós chegamos a uma circunstância, né, política, seja na América Latina, Ásia, África, Balcãs, não importa, em que o movimento populista e populismos são considerados lesivos ao sistema democrático. A ONU já se manifestou a esse respeito, nós já temos, então, um posicionamento ONU, nós já temos um posicionamento que vem da Comissão Europeia de Direitos Humanos e alguns tribunais de direitos humanos já estão reconhecendo esses atos antidemocráticos como um movimento perigoso para os sistemas democráticos. Acho que o que vale a pena a gente pensar dentro desses perfis de pesquisas de populismos é que a gente vai encontrar um perfil ideológico, ali mais voltado para Ernesto Laclau, um perfil que pensa o sistema político ideológico, que é o de Jack Balkin. A gente vai ter um perfil também ideológico e que vai levar mais para o plano do totalitarismo, que seria Ideologia e Terror, de Hannah Arendt, porque ali é o liame, né? Você faz a passagem entre populismos e autoritarismo, é muito curto essa passagem. Você vai ter transformações constitucionais autoritárias, que são as pesquisas de Gabor Toff, constituições populistas, que é o caso de David Landau, populismo e democracia liberal, que é o caso de Tax Papas, abordagens reativas e estruturais de Ana Micaela e o constitucionalismo militante de Gateman e Stephen Voy. Acho que o que vale a pena também pensar um pouco, que a gente não falou, é sobre as salvaguardas das democracias liberais, né? Como é que as democracias liberais elas têm utilizado, elas têm se manifestado para esse exercício de contestações e que enfatiza essa pluralidade de vozes. Nádia Urbinati, que é uma pesquisadora fantástica sobre a democracia representativa, ela trouxe o mini publis deliberativo. A gente já tem projetos de lei participativo que é considerado instituições híbridas, aquilo que Ackermann chama de quarto braço de poder. Eu penso que a gente tem avançado nesse sentido de conceber ferramentas distintas para os sistemas constitucionais, principalmente tentando incorporar a teoria da separação dos poderes com todos os seus núcleos, como um dos maiores problemas dos sistemas democráticos e que permite que o movimento populista se decante é a incorporação deficiente da teoria da separação dos poderes. A gente tem, por exemplo, o espírito das leis criado pelo oráculo, né, Montesquieu, ali foram baseados em quatro espíritos distintos: liberdade política, cooperação, independência e harmonia. As constituições tendem a incorporar independência e harmonia, o que significa que há sempre uma batalha entre os poderes, né? Você vai tendo sistemas políticos que são completamente independentes, que querem ser independentes, e o efeito backlash é disruptivo. Esse é um grande problema. E o que está se colocando como uma grande ferramenta institucional são
as instituições híbridas fazendo esse papel de renegociação e reconexão entre os poderes para tentar materializar a cooperação e diálogo institucional. Então, eu penso que, dentro dessas medidas, obviamente que a gente vai ter esses estudos que conectam ideologia e populismos, mas eles sempre vão representar a degradação incremental das estruturas dos sistemas políticos. Então, aquilo que a gente viu no final do século XVIII, pelo movimento agrário americano, como um bom populismo, nós não temos mais na contemporaneidade. André, posso? Professora Carolina, estaria satisfeita? Eu queria fazer Sim, alguma muito, consideração. muito satisfeita, professor. Muito, muito obrigada, professora Karina. Mas que prazer responder a sua pergunta. Gostei muito. Bom, eu vou passar agora a palavra ao professor Fábio Quintas, que quer também fazer uma questão à professora Karina. Obrigado, André. Queria agradecer novamente a presença da professora Karina, que veio aqui enriquecer nossa tarde no observatório, né? Também cumprimentar aqui a professora Carolina, o professor Saul, né? Essas tardes são enriquecedoras, né? E hoje não foi diferente. E, professora Karina, tenho que confessar que fiquei realmente muito impactado com o seu rigor analítico, metodológico, a procura de definir sentidos, né? Aquilo que o professor André coloca como um dos desafios do bom trabalho acadêmico, né? E ouvi-la foi isso ficou ainda mais evidente, né? Então fiquei muito feliz com a oportunidade de ouvi-la nessa tarde. Não é meu campo de estudo, então eu vou fazer uma provocação daquelas que os responsáveis fazem, né? Então fique à vontade para reelaborar como achar que de repente mereça. Eu achei interessante, né, quando o seu texto coloca esse paradoxo da Suprema Corte defendendo a democracia, né? Porque se a gente lembra, né, do que temos estudado sobre Supremas Cortes e o seu papel contramajoritário, né? Ou seja, a Corte, o Bickel ali coloca na década de 50 que a Corte exerce papel contramajoritário, contra a vontade democrática, né? Vou botar aqui, e esse tem que ter uma ótima justificativa para fazer isso, né? Porque é contra a vontade democrática. E aquilo que preocupava muito o Bickel era que não é simplesmente porque a Suprema Corte tem a última palavra, mas às vezes tem uma palavra definitiva, né? Porque você não consegue depois tem dificuldade de depois superar a decisão da Suprema Corte, né? E o Bickel escreveu ali na década, sei lá, 50, 60. Lembro que quando eu estudei, né, fui ler o assunto, me deparei com o fato de que eu acho que o Bickel foi, inclusive, um dos assessores do Frankfurter, do Justice Frankfurter, na época do Roosevelt. E eu acho que até estou colocando isso porque foi daí que surgiu a minha questão. E aí a sua pesquisa coloca essa função, de repente, da Suprema Corte tem de defender a democracia dentro de uma governança, se tivermos um cenário de governança populista. Então, o conceito de revisão judicial abusiva é a ausência de ação da Suprema Corte diante de uma governança populista, né? Assim, eu estou reelaborando aqui. E aí a questão que eu coloco é se, então, diante de uma governança populista, então não há espaço para virtudes passivas, né, de uma Suprema Corte, aquela situação em que a Suprema Corte identifica que vale a pena não decidir, seria imprudente decidir, né? Então, até pelo final do texto eu entendi que não há espaço para virtude passiva. E aí vem um ponto de vista histórico. Aí eu fiquei conectando as ideias, assim, eu sei que é outro contexto,
mas por isso que eu coloquei Frankfurter, né? Corte da época do Roosevelt. Então, Roosevelt, né, acho que alguém poderia falar que é um governo populista no contexto norte-americano, por óbvio, na medida em que centralizou o poder presidencial em face dos outros poderes e o poder central em face do federalismo. Foi 4 vezes presidente, o primeiro e o último, né? Ele conduziu os Estados Unidos numa guerra, e a Suprema Corte, ela então teve revisão judicial abusiva da Suprema Corte norte-americana na Corte Roosevelt, ali que aceita, assim, tem decisões que são horrorosas assim da Suprema Corte, que a história diz isso, né? Por exemplo, a questão do confinamento dos japoneses, mas tem outras decisões que têm a ver com o próprio balanço de poderes, né? A questão, inclusive, de o poder do presidente perante a comunidade externa, né? O Landing Act, né? De poder dar coisas para outros países poderem. Então, será que a Suprema Corte, nesse ponto, ela poderia ser caracterizada, né, como leniente, né, com um sentido de democracia? Então, é um pouco para entender o que significa esse conceito de revisão judicial abusiva. Se a necessidade de sempre a Suprema Corte se contrapor a uma governança populista, ou existe algum vetor, de repente, aí valorativo adicional para a gente colocar nessa equação? Né? Então, professor, eu não compreendi a última parte da pergunta. Pode repetir, por favor? Se a definição de revisão judicial abusiva, ela se completa apenas como um contraponto a uma governança populista, né? Ou se haveria mais algum outro componente que a gente poderia colocar nessa equação para verificar se há ou não revisão judicial abusiva, né? Tá. É absolutamente interessante o que você falou, né? Porque existe um ponto importante do movimento populista, o movimento populista é sempre autoritário para consolidar a sua governança, que é a inação. Para a gente poder falar de inação, a gente tem que compreender quais são os sentidos de inação. Então, eu acho que eu entraria efetivamente aqui. Existem alguns pontos muito interessantes, porque quando você falou... Eu concordo com você, né, com relação a essa questão do papel contra-majoritário, contra a vontade democrática. Por vezes não, a gente já teve uma atualização de sentidos nesse ponto, porque, na verdade, a gente não está mais falando contra o legislativo, que é o representante popular, mas em nome da defesa da democracia, dos fundamentos democráticos, que representa efetivamente a dignidade popular. Então, eu acho que esse papel contra-majoritário rígido, fechado, como foi desenhado inicialmente, ele não mais se decanta. A gente vai observando mudanças de cenários e mudanças de signos e significantes, né, quando você vai estudando a evolução das jurisdições e cortes constitucionais. Um outro ponto que eu também é muito assertivo de Bickel, e que eu gosto muito dele também, é afirmar, e ele já afirmava muito antes, que a Suprema Corte não tem a última palavra, muito pelo contrário, porque esse efeito backlash ele volta, ele devolve, e é aquilo que Reva Siegel e Robert Posch chamam de exercício efetivo do constitucionalismo democrático, ou seja, você tem a contestação, você tem a formação de um novo, você tem a persuasão, que é o exercício da corte, e a formação de um novo consenso. Essa formação de um novo consenso pode se decantar tanto no legislativo ou pode trazer de novo a contestação para o campo da jurisdição. E é isso aqui é democracia. É o jogo em movimento, né? Aqui então, eu também penso que esse é um ponto. A grande questão é que quando esse movimento ele atua não de forma a beneficiar essa massa popular, essa dignidade da massa popular, mas atua em defesa dos próprios poderes constituídos, seja em defesa da Suprema Corte, das suas próprias competências, seja em defesa do Legislativo, seja em defesa do Executivo, porque o que a gente vê é um duelo de forças entre os poderes,
um duelo de força política entre os poderes, e não uma manifestação cooperativa de avanços ao desenvolvimento do sistema democrático. A gente tem observado isso. Oscar Vilhena, já há muito tempo, já vem pesquisando a respeito dos retrocessos democráticos a partir dessa batalha entre os poderes, né? A partir desse contexto de batalha entre os poderes. E aí, como eu conversei com a Carolina, eu penso que um dos problemas é a incorporação deficiente da teoria da separação dos poderes nos sistemas democráticos, porque não vê a cooperação como elemento fundamental a unir os poderes. E aí você vai ter sempre esse problema se decantando. Eu acho, para falar um pouco, né, sobre a revisão judicial abusiva, ele não vai só se decantar quando a corte for legitimar determinados atos ou movimentos considerados para ela antidemocráticos. Mas a inação também representa uma falha institucional do poder judiciário nesse caso. Sérgio Verdugo é um constitucionalista interessante e ele tem um texto chamado, deixa eu ver se eu consigo me lembrar agora, onde ele fala de excepcionalismos jurídicos. Ele fala o seguinte, ele diz, bom, a Corte Constitucional, por um lado, em determinados momentos, ela prefere não atuar. Então, ela não decide com natureza consequencialista. O que é que ela faz? Ela aumenta o seu poder, aumenta as suas competências, mas ela não decide confrontar o executivo ou o movimento executivo nesse caso. Por outro lado, a gente pode ter também um movimento de inação, é quando o Poder Judiciário decide não agir. Existem algumas portas que eu considero, dentro de sistemas democráticos também, que já conversei muito com meu parceiro de pesquisa. Os sistemas democráticos têm algumas portas de poder político invioláveis, indefasáveis, como as urnas eleitorais. Por que eu falo de invioláveis e indefasáveis? Porque somente uma pessoa tem uma pessoa política tem a chave dessa porta. Então, um grande exemplo pode ser aí o presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? O presidente da Câmara dos Deputados, porque somente ele pode fazer a condução do processo de impeachment. Se ele não fizer, não existe mecanismo que o faça. O Supremo Tribunal Federal entende que é questão interna corpórea. O regimento interno não está interessado em alterar o regimento interno. Então, você vai tendo chaves políticas. O Procurador-Geral da República, ele tem uma chave política extremamente grande, porque só ele que pode oferecer denúncias. Se é um Procurador-Geral da República cooptado, isso é um problema para o sistema democrático. A gente vai observando pequenas chaves de poder. E outras chaves de poder a gente encontra também na Suprema Corte, nas Supremas Cortes Constitucionais. O papel do presidente na Suprema Corte Constitucional é forte, é um papel político absolutamente forte. Um outro ponto que eu considero interessante também por exemplo, essa falta de limitação de tempo para os pedidos de vista. Isso pode funcionar em determinados tempos e termômetros políticos e sociais de uma forma a beneficiar os efeitos políticos que vão se decantar decorrentes daquela possível decisão, né? Porque você precisa... uma das salvaguardas hoje consideradas dos sistemas democráticos são grandes termômetros sociais. Nenhum poder político toma decisões sem aferição dos termômetros sociais. Quem começou essa história foi a União Europeia, lá no final da década de 60, ele criou o Eurobarômetro,
um mecanismo para poder mapear esses movimentos, essas contestações sociais, e que, inclusive, pode fazer uma possível previsibilidade com relação ao resultado das eleições. Depois, isso chegou no sistema africano, a gente já tem hoje o Afrobarômetro, que tenta verificar qual é o termômetro social para as questões de insurgências e movimentos no sistema africano, e agora a gente tem o Latino Barômetro, que tem mapeado democracias para verificar a qualidade das democracias. Isso é um ponto importante, e eu penso que o Supremo Tribunal Federal também, neste caso, ele atua por inação. Quando ele enxerga uma ameaça potencial, seja ela uma ameaça que pode vir do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional estiver cooptado por uma maioria semileal, ou seja, você não sabe para onde ele vai, isso pode deflagrar um possível efeito backlash negativo à Corte Constitucional. Então, atuar por inação em sistemas democráticos é uma atitude política estratégica. Primeiro, para não confrontar movimentos antidemocráticos populistas que estão à flor da pele, né? Porque o movimento populista ele é preparado para atuar em contextos políticos específicos, tanto que as políticas elas são consideradas, elas não são consideradas políticas precisas, determinadas, planejadas, elas são construídas para o tempo político do momento. Então, naquele momento, ele constrói aquela possível política pública, e, de repente, ele retira de campo, ele muda a estratégia, porque é para as contingências políticas do momento, é para fazer a massa popular feliz. O que acontece é que a Suprema Corte, ao atuar por inação, pode ter dois efeitos. O primeiro efeito é não permitir que esse termômetro social se insurja contra ela, a depender do tempo político específico. E segundo, é uma atuação absolutamente estratégica para não confrontar o próprio executivo ou legislativo, quando não há essa negociação interna. E o terceiro é simplesmente para deixar esse termômetro abaixar um pouquinho o nível de estado de contestações pessoais. Mas eu penso que um problema que o Supremo Tribunal Federal tem, efetivamente, que a ministra Rosa Weber está tentando, neste momento, reconfigurar, é esse pedido de vista cujo prazo não existe, cujo prazo é um prazo que vai depender da vontade política do ministro que vai devolver o processo. E isso é um problema que a gente enfrenta em sistemas e cortes constitucionais. Verificamos que não é um problema só do Supremo Tribunal Federal, não, porque os poderes costumam ter chavinhas de poder, e essa é uma das chavinhas do poder que tem a nossa Corte Suprema em matéria constitucional. Então, acho que a inação é um parâmetro significativo que merece ser um pouco mais explorado. Martônio Montalverne, que é o professor lá da Unifor, um professor extremamente interessante e que conversa muito também com a Corte Constitucional Alemã, ele tem aberto essas portas. Ele tem trazido, olha, o Supremo Tribunal Federal tem problemas aqui e que precisam ser resolvidos, mas que os ministros não querem resolver, porque isso está no cenário do regimento interno, como o Congresso Nacional. Tem chaves de poder que querem ser mantidas com seus próprios donos, e isso é um problema para o sistema democrático. É muito interessante, professora Karina, essa questão mesmo da virtude passiva ali, por exemplo, a presidente do Supremo, no período eleitoral, ela deixou de discutir algumas coisas e ali tinha um motivo para diminuir. Agradeço, esclarecedor essa intervenção.
Muito obrigada, professor. Foi um grande prazer. De fato, viu, professora Karine, está sendo um grande prazer escutá-la, viu? E um grande aprendizado. Pelo menos da minha parte, eu estou, de fato, muitas questões que foram levantadas na sua fala me trouxeram outras reflexões. Acho que talvez a gente tenha que fazer até um segundo encontro no segundo semestre, já fica desde já convidada para discutirmos mais sobre esse tema da democracia militante, porque acho que é um tema extremamente importante e tem suas nuances específicas que a gente precisaria aprofundar mais. Mas, já pelo adiantado da hora, eu gostaria até de saber se professor Saul, professora Carolina, o próprio professor Fábio Quintas ou alguém mais dos participantes teria mais alguma última questão, e de fato teria que ser a última, porque a gente precisa, infelizmente, fazer o encerramento, apesar de que todos nós estamos aqui, de fato, tendo esse grande prazer de escutar a professora Karine. Alguém mais gostaria de fazer uma última consideração? Professor, já estamos com o Isaac com a mão levantada. De toda forma, na parte que me cabe, quero só parabenizá-lo uma vez mais pela iniciativa de um debate tão enriquecedor. Professora, também gostaria de agradecer a professora Karina e desde já também, professora, me desculpar, porque eu realmente vou precisar sair. Eu tenho um evento agora na UFAM, na Universidade Federal aqui do Amazonas, e aí, infelizmente, até agora, eu precisaria realmente me ausentar. Eu não queria perder a oportunidade de lhe agradecer por todo o ensinamento, pelo texto, pelo artigo e pelo debate aqui, que realmente foi grandioso para mim. Eu aprendi muito. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, professor Saul. Que prazer conhecê-los. E quero que vocês saibam que a nossa troca... as nossas portas estão abertas e aí vai ser sempre um prazer estar com vocês. Legal. Muito bom. Isaac, você gostaria de fazer alguma questão, alguma consideração? Boa noite para todo mundo. Eu não vou abrir o vídeo que eu estou na rua agora, mas eu pretendo ser breve, mas eu não posso deixar de perguntar, professora Karina. Eu também trabalhei o tema de populismo durante minha dissertação no mestrado. Eu tenho familiaridade tanto com o Laclau quanto com o Papaz. E o que eu queria era entender uma operação que a senhora fez, bem pontual, uma operação que a senhora fez num artigo sobre os superpoderes do relator do orçamento e a ideia de populismo do Papaz. Porque que a senhora coloca o governo Bolsonaro como um governo populista e usa essa ferramenta a ferramenta do relator do orçamento como um mecanismo de destruição institucional da governança. Eu fiquei curioso, porque o Papaz ele é muito expresso na questão da competência do governante populista em desfazer as instituições. Como que a senhora opera isso, considerando o nosso contexto constitucional, onde o Congresso tem, e desde a Constituição, sempre teve muita força no ordenamento do orçamento, seja via as emendas parlamentares, seja via as emendas de bancada que vieram depois, e agora com a vantagem do retrovisor, que a senhora não tinha na época, a retomada desse poder sobre o orçamento pelo Poder Executivo, se a senhora continua entendendo o governo Bolsonaro como o Bolsonaro especificamente como um governante populista. Eu queria pegar um pouquinho a mente da senhora nesse ponto específico. Se eu não tivesse sido claro, eu posso esclarecer melhor a pergunta. Agradeço aí o tempo. Olá, Isaac. Bom, eu acho que eu compreendi, né, o que você falou. Eu agradeço a pergunta. É sempre importante a gente, né, trocar inflexões de sentidos.
eu continuo achando efetivamente que o governo Bolsonaro, nesses 4 anos de governo, foi considerado um governo populista, dada as métricas que eu apliquei dentro de algumas propriedades variáveis, e de alguns indicadores primários. Então, como eu falei no início da exposição, eu peguei 4 propriedades variáveis mais especificamente para poder fazer essa aplicação do ponto de vista teórico das propriedades variáveis, e também fiz uma coordenação de sentidos com os indicadores primários de Tax-Papas. Eu não sei se você estudou Tax-Papas quando escreveu sobre populismos. Eu vou te dar um exemplo, como a forja de uma pseudo-constituição, né? Esse é um indicador de Tax-Papas, que não seguem um padrão regular de adoção, como no caso da Venezuela, Equador, Hungria. Em 2018, o então candidato Mourão, ele defendeu que o Brasil faça uma Constituição por meio de uma comissão de notáveis. Afirmou que uma Constituição necessariamente não precisa ser criada pelo povo. Práticas de votação não hegemônicas, para que houvesse eleições multipartidárias, porém gerenciadas de forma a excluir a oposição via referendos e consultas nacionais manipuladas. Outro indicador foi a mantença de um equilíbrio institucional de fachada, porque o líder populista mantém um conjunto de instituições formais democráticas, subvertendo sistemas de freios e contrapesos. Bolsonaro, desde que assumiu, ele abriu uma luta quase que diária com o Congresso Nacional. Entraves no Twitter, identificou o Supremo como seu inimigo, compartilhou suas redes de convocações para atos hostis contra o Supremo Tribunal Federal, esteve presente no protesto contra o isolamento social e as instituições democráticas, defendia a intervenção militar, o fechamento do Congresso, manifestações antidemocráticas, a militarização da política, o moralismo político e religioso. Eu tenho aqui inúmeros indicadores primários, e propriedades variáveis onde eu realmente, de fato, teoricamente, contextualmente, considero a governança de Bolsonaro absolutamente, sem sombra de dúvidas, populista. Por outro lado, eu entendo também que eu já discuti isso em outros momentos, em outros programas. O movimento populista ele não se consolida sozinho, né? Ele precisa de uma coordenação de sentidos. Em sua maioria, o movimento populista ele se decanta com uma coordenação de sentidos com o legislativo. Eu penso que você deve ter observado nos seus estudos que esse não é só um movimento político, porque em sua maioria os sistemas de check and balances eles precisam do poder legislativo para consolidar as propostas do executivo, porque senão não tem governança. O que se observou no governo Bolsonaro foi uma atuação muito interessante do parlamento com relação às emendas parlamentares e essas trocas de emendas parlamentares, e houve quem falasse em hiperlegislativo, né? Não é uma supremocracia, porque a gente não está falando do sistema judiciário, mas a gente estava falando de um exacerbado poder do Congresso Nacional, principalmente com relação a essa troca, com relação às emendas do relator. É um negócio. O movimento, como eu digo para você, o movimento populista, em todos as teorias já demarcadas e configuradas
como populistas, e aí a gente pode falar de Juan Perón na Argentina, Andrés Papandreou na Grécia, a gente pode falar de Fujimori no Peru, Silvio Berlusconi, Víctor Orbán, Hugo Chávez, Rafael Correa, Donald Trump. Você vai observar que o poder executivo ele não se manifestou, não andou sozinho. Houve sempre aqui uma conexão entre o legislativo e o executivo. Por vezes, o judiciário tentando impedir que esse movimento se decantasse, mas movimentos populistas não se decantam sem o legislativo. É por isso que eu fiz essa conexão com relação às emendas do relator. Num primeiro texto, eu fiz essa conexão, e num segundo texto, que foi publicado em inglês, eu também fiz uma conexão das emendas, das denominadas emendas parlamentares no sistema americano, para a gente poder ver quais eram os principais problemas das emendas parlamentares em sistemas democráticos. Então, é por isso que eu fiz essa conexão, porque o movimento populista ele não se decanta sem o auxílio do legislativo, que é quem legitima os movimentos formais e diretos do então líder populista. Maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigada, Isaac, sou eu que agradeço. E parabéns pela pesquisa. É uma pesquisa ousada. Obrigado mesmo. Bom, então só agradecer mais uma vez a professora Karina, né, pela participação, pela disponibilidade. Eu acho que tivemos aí um final de tarde extremamente enriquecedor do ponto de vista acadêmico. Agradecer também a participação do professor Saúl, da professora Carolina, do professor Fábio, e todos os demais integrantes do grupo e outros alunos de outras instituições que estiveram aqui presentes hoje. E aí, claro, professora Karina, já fica aí o convite para um evento que a gente possa fazer no segundo semestre deste ano sobre essa temática da democracia militante, que acho que está a cobrar aí uma reflexão maior de todos nós, tá? Então, não sei se a professora Karina gostaria de dar uma última palavra sobre tudo. Eu gostaria muito de agradecer esse encontro, essa tarde, de rever queridos amigos, de conhecer novos amigos, de estar com pessoas tão especiais, preocupadas com a pesquisa, com o campo acadêmico. Eu acho que aqui nós estamos a falar com pessoas vocacionadas, apaixonadas. Eu comecei minha carreira como professora alfabetizando no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu segui a partir dali. E posso dizer que sou absolutamente apaixonada, e acho que quando a gente aposta nessa vocação, a gente tende a ser muito feliz, principalmente com relação a inflexões de sentidos, trocas, diálogos respeitosos, seja ele do ponto de vista de pontos de vista ideológicos diferentes. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso nessa tarde, uma troca muito respeitosa, muito potente, muito forte, com professores que eu tenho absoluta admiração. Então, professor André, muito obrigada pelo convite. Professor Saúl, que prazer revê-lo, assim mesmo que de longe. Professor Fábio, professora Ana Carolina, Isaac, Tiago, Camila e todos aqueles que estão aqui conosco nessa tarde, muito obrigada pela gentileza e pela companhia. Bom, nós é que ficamos muito agradecidos e muito felizes também, né? Então, vou dar só boa noite a todos e vamos encerrar. Boa noite. Boa noite.